Olá! Hoje eu estou passando aqui com a proposta de fazer alguns comentários a respeito de alguns livros que eu leio e que eu acho muito interessante. Porque é importante demais você ler, você ter conhecimento. E conhecimento hoje você precisa de ter um conhecimento diversificado. Você precisa de conhecer de várias coisas, porque nós hoje vivemos em um mundo bastante diversificado e que você precisa apresentar sempre algo mais para alguém. Se você quer destacar, se você quer sobressair em algum lugar, você precisa ampliar os seus conhecimentos. Mesmo na igreja hoje, você precisa de ler a Bíblia, entender e compreender a palavra de Deus, mas você também precisa de conhecer também o mundo secular, como que as coisas funcionam, porque senão como você vai confrontar ideias ou como que você vai fazer uma comparação para mostrar para a pessoa que o que está no mundo está errado se você não conhece como está lá fora. Então é preciso de conhecimento. Conhecimento é a base, literalmente, de todas as coisas. A ferramenta, a moeda mais importante hoje é o conhecimento. O conhecimento é que vai diferenciar você da grande maioria. O conhecimento vai te colocar em uma posição mais elevada diante os outros. Numa fila de emprego, por exemplo, o que conhece mais geralmente é aquele que vai alcançar as melhores posições, é aquele que vai ter um maior salário. Porque a empresa não te paga pela sua beleza, a não ser que seja uma empresa de beleza, né, de modelos. Mas no demais, ela vai pagar pelo conhecimento que você tem a respeito de algo que ela precisa. Ela literalmente vai comprar o seu conhecimento. E aqueles que conhecem mais galgam, com certeza, os maiores salários, as melhores posições. Ninguém vai chegar numa cadeira de diretoria, num lugar realmente de destaque, se ele não tem conhecimento. E aqui eu não estou dizendo conhecimento acadêmico. É conhecimento da causa a qual você defende, da proposta que você tem a oferecer. Então, é muito interessante você conhecer. E esse livro aqui, eu gostei muito desse livro, que ele é um livro já milenar, né? Esse livro foi escrito há muitos e muitos anos atrás, mas é um livro que o título é A Arte da Guerra, por Sun Tzu, que é um chinês, um militar, e que esse militar ele tinha grande experiência em batalhas e era grande vencedor. E esse livro conta a história dele, na realidade, é sobre guerra. Sobre estratégia, sobre como você se colocar, se portar perante o inimigo, quais as estratégias que você deve usar para vencer as batalhas, para vencer a guerra. Porque às vezes a gente vence batalhas até com despreparo, consegue vencer, mas vencer a guerra só para os preparados. E uma das coisas interessantes que ele diz aqui é que eu acho super interessante, ele diz o seguinte: se você conhece o inimigo e você conhece a si mesmo, não precisará temer por 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada batalha que você vence, perderá uma. E o mais importante, ele fecha esse raciocínio. Ele diz: se você não conhece a si mesmo e nem conhece o inimigo, perderá todas as batalhas. Veja o quanto é importante o que ele traz aqui. Ele fala de guerra, de inimigos realmente, de guerras, de batalha, de armas de fogo, realmente de armas. Mas a gente pode trazer para o nosso dia, porque nós também temos vários inimigos nossos. Nós temos inimigos na área emocional, nós temos inimigos, muitas das vezes, na forma da gente pensar, nas ideologias. Hoje nós podemos dizer que nós temos inimigos que não são visíveis, mas que são tão perigosos quanto aqueles das batalhas, das guerras. E você precisa realmente conhecer os seus inimigos. A própria palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, principados. Veja que aqui está dizendo que a nossa luta, porque muitas das vezes nós batalhamos contra a pessoa física, e na realidade nesse campo espiritual
o inimigo, quem está por trás, é que muitas das vezes manipula, muitas das vezes provoca essa discussão, porque ele quer ver as coisas entre as pessoas realmente desabar, os relacionamentos desabarem, as pessoas realmente entrarem em uma batalha para ser perdedor. E o próprio Jesus vai dizer. Outra coisa interessante é que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo à igreja de Coríntios, naquele período da ceia, né? Examine o homem a si mesmo. Veja bem, olha, o quanto a Bíblia é sábia. Examine o homem a si mesmo. Ele está dizendo que você precisa fazer um olhar introspectivo, porque o maior inimigo seu não é familiares, não é a sociedade, mas o maior inimigo é você mesmo. Se você não conhece a si mesmo, você pode ser alguém que luta contra você mesmo. E a maior vitória que qualquer ser humano tem é a vitória contra si mesmo, contra a sua natureza, contra a sua forma de pensar, contra a sua forma de agir. Então, aqui o Sun Tzu, ele traz essa visão de guerra, de batalha. E existe um tempo de guerra maior que esse que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós vivemos em guerra. E nós vivemos em guerra literalmente. Hoje, por exemplo, 2024, nós estamos vivendo guerra no planeta. Nós temos aí a guerra, por exemplo, de Israel, né? Ali na faixa de Gaza, contra o Hamas, Hezbollah, Irã, Iraque, Iêmen. Israel está cercado ali, guerras de verdade. Nós temos, por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia, que está acontecendo, já vai fazer quase 2 anos de batalha. E uma coisa importante aqui é que você está observando que nem sempre o maior vence a guerra, mas o mais preparado. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, que já estamos no final de agosto de 2024, hoje a Ucrânia está praticamente avançando sobre o gigante Putin, presidente da Rússia. Está atacando e está avançando. Um país pequeno, muito pequeno em relação ao território da Rússia, que é o maior do mundo inteiro em território. E o Zelensky, que é o presidente, ele está avançando. E ele tem uma liderança tremenda, porque imagina, já vai fazer 2 anos de guerra, não se rendeu, não retrocede, e o povo está com ele, um líder que está à frente, e o povo está com ele, usando estratégias de guerra, a arte da guerra. Aqui eles realmente estão usando a arte da guerra. Então, esse livro aqui, ele faz com que você possa tirar experiências excelentes para a sua vida. Eu te aconselho, leia esse livro, ele é fácil de ler, é só 13 capítulos e você vai conseguir ler ele rapidão. Vai te trazer bons conhecimentos. Um outro livro que eu li também, que eu gostei demais, já li ele 1 vez, 2 vezes, é esse livro que é A Tríade do Tempo. Esse livro do Christian Barbosa, ele é excelente. A Tríade do Tempo é um tripé que ele faz aqui sobre 3 coisas muito importantes em relação a como nós gastamos o nosso tempo. E ele vai relatar aqui uma coisa interessante. Ele vai escalar aqui as 3 coisas que ele percebeu de como as pessoas realmente gastam o seu tempo. As pessoas gastam o seu tempo nas coisas importantes. As pessoas gastam o seu tempo nas coisas emergenciais. E as pessoas gastam o seu tempo nas coisas circunstanciais. Vou explicar para você entender mais ou menos o que ele quer dizer. Ele diz aqui que você precisa de saber como gastar o seu tempo. Você precisa de ser mais assertivo com o gastar do seu tempo. Porque o tempo é a moeda mais cara que tem. Tempo não volta atrás, tempo não se recupera. O dia tem 24 horas, passou, é outro dia. Então ele vai trazer e mostrar para a gente que a gente está gastando muitas das vezes o nosso tempo em lugares que às vezes não deveria estar gastando tanto tempo assim. Por exemplo, ele vai dizer aqui a respeito das coisas importantes. As coisas importantes são aquelas coisas que agregam valores na sua vida, que te ajudam a chegar no seu objetivo.
As coisas emergentes são aquelas coisas que são para agora ou para ontem. E às vezes você fica correndo, tentando apagar focos de incêndio, e você só fica correndo porque a coisa era para ontem, você acumulou, deixou para hoje, e aí você não tem tempo mais porque você deixou acumular coisas. E aí você não consegue mais colocar em dias. Então você fica nessa correria, como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Você não vai conseguir. Então você vai viver a sua vida desgastante, uma vida estressada. Por quê? Porque você está correndo atrás de coisas emergentes. A outra coisa que ele disse que você gasta tempo, e esse aqui realmente é um tempo que, se você puder, você tem que deixar de fazer isso. Se você faz isso, tem que largar de fazer isso. O que é? Nas coisas circunstanciais. Circunstâncias, coisas pontuais. Tem coisas que vêm na sua vida, tem convites que vêm para você que você vai só para cumprir um protocolo, mas não soma nada, não te ajuda em nada, apenas você vai fazer sala para pessoas. Às vezes você recebe um convite que você nem gosta da pessoa e nem é seu ambiente, mas você vai para fazer média, fazer sala. Você está perdendo seu tempo. Esse tipo de tempo gasto em coisas circunstanciais, você tem que passar um X, acabar com essa questão. Que é aqueles tipo de encontro, de reunião, de viagens, de coisas que te chamam para fazer, mas que não tem nexo, não soma nada. Você vai vazio e volta pior ainda. Isso aí você tem que tirar. As coisas emergentes, a maioria da população, ela gasta o seu tempo em coisas emergentes. Coisas que de repente eram para ser feitas dentro de um tempo. E a palavra de Deus, quando fala de tempo, ela é interessante. Ela diz que tudo tem o seu tempo debaixo do céu e da terra. Há um tempo para todas as coisas. E aí a gente pode trazer para a vida da gente também. Há um tempo para você resolver questões financeiras, há um tempo para você resolver questões familiares, há um tempo para você resolver coisas diversas na vida da gente. E quando você não resolve coisas dentro desse timing que era para ser resolvido, vai acumular com o tempo, vai tirar tempo do outro que era para você resolver. E se você não resolve, deixa para amanhã, e aí você vai usa muito aqui a procrastinação. Se você é um cara procrastinador, ou seja, literalmente numa linguagem mais digamos, vulgar, se você leva com a barriga, vai chegar uma hora que você não consegue mais colocar as coisas em ordens, porque elas vão estar todas acumuladas, porque você deixou o que era para fazer hoje, você deixou o que era para fazer ontem, você deixou para hoje, o que é de hoje você vai deixar para amanhã, e assim sucessivamente. Vai virar uma bola de neve, e com o tempo não tem como mexer. Se você gasta 2 horas para fazer algo, é 2 horas. Se você deixou acumular para o dia seguinte, vai acumulando, você não consegue mais colocar em ordem. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma força-tarefa, gastar um tempão para colocar as coisas em ordem. Então ele traz essa visão aqui de como gastar bem o nosso tempo. E então o maior tempo que as pessoas gastam, segundo ele, e eu acredito, o seu tempo é nas coisas emergenciais, tentando apagar fogo. Correndo de um lado por outro, sabendo que não vai poder ajudar. Por exemplo, se você for socorrer todo mundo que te chama para te socorrer, e geralmente as pessoas só chamam quando é para socorrer, você não consegue, você é uma só pessoa e você tenta ajudar de um lado do outro, mas você não vai conseguir, e você vai deixar um vácuo na sua vida de coisas importantes que você teria que fazer, mas porque você quer ser bonzinho, porque você quer socorrer, porque você quer, alguém me chama, vem aqui hoje, porque eu preciso demais falar com você, porque você tem que dar um jeito aqui na família aqui, porque precisa tá precisando demais da sua ajuda, e você vai correr tentando ajudar familiares, você é só um, você não vai conseguir. Você vai lá e apaga o fogo hoje, daqui a amanhã tem outro ponto de fogueira no meio da família, nenhum irmão, nenhum primo, nenhum tio, nem alguma coisa. De repente você tem vizinhos, por exemplo, que vive brigando e vive você sendo chamado para ajudar, você não vai conseguir. Isso aí são coisas emergentes. Você precisa de diminuir o seu tempo nessas coisas emergentes. Você precisa de dar um tempo. Não adianta você querer ajudar todo mundo. O presidente John Kennedy, um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, abro aspas para ele. Ele diz: o segredo do sucesso eu não sei, mas do fracasso é querer agradar todo mundo.
É verdade. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Meu irmão, você não vai conseguir. Você não consegue agradar a sua família, você não consegue agradar no seu trabalho, você não consegue agradar na sua igreja. Então você não pode ficar se desgastando tentando agradar pessoas. Se você faz as coisas certinhas, vão dizer, ele é certinho demais. Você vai ter essa ala que vai dizer que você é certinho demais. Se você é um cara bagunçado, você é um cara, vão dizer, é bagunçado demais. Quer dizer, são extremos, as pessoas não têm equilíbrio para fazer ponderações. Então, nem na igreja, nem na sua casa, nem no meio dos parentes, nem no meio do seu trabalho, você vai ser uma pessoa equânime. Então, você precisa de fazer as coisas certas, fazer as coisas pensando em você, em primeiro lugar. O que importa é você, porque ninguém paga suas contas, ninguém resolve os seus problemas. Se você se embaraçar, meu irmão, você está enrolado. A própria Bíblia vai dizer, se alguém acha que está de pé, que não caia. Ou seja, não caia, não tropece, porque se você tropeçar, vão passar por cima. E você precisa andar, você precisa avançar, você precisa, porque você tem uma vida, você precisa vencer, você precisa realmente de fazer aquilo que você estipulou no seu coração, ultrapassar as suas metas, e você precisa de alcançar sucesso, êxito na sua vida. Há um ditado que eu gosto demais: os que param no caminho da vida são pisados pelos que continuam sem parar. Meu irmão, se você cair, basicamente vai ser difícil alguém parar. É raro, acontece, mas é raro. As pessoas vão passar por cima, as pessoas vão embora. Então ele vai dizer e vai trazer essa história, que você precisa saber aonde você deve gastar o seu tempo. Nas coisas circunstanciais, se você puder, deixa de lado. As coisas que agora são emergentes, você precisa de organizar. Você tem que dedicar o seu tempo, o seu maior tempo é nas coisas que são importantes para você. E eu te pergunto, o que é importante para você? A vida é feita de escolha. O que é importante para você? É a sua família? Você precisa dedicar tempo à sua família. Porque senão o seu trabalho vai te engolir. Você vai viver a vida toda trabalhando, e você não vai ter tempo à sua família, que é a prioridade para quem gosta de família. Porque tem pessoas que, pelo jeito, não gostam de família. Então você precisa parar um pouco, pensar. Eu preciso gastar mais tempo com a minha família, que é o que importa. É meus filhos, é minha esposa, é meus pais, meus irmãos. Depois da família, aí vem, você precisa gastar tempo com a igreja, se dedicar à igreja, você precisa realmente de fazer o seu melhor, você precisa de fazer com excelência. Mas, em primeiro lugar, eu acho que de modo geral, o mais importante é a família. Então aqui, na realidade, esse livro vai te ensinar e vai te mostrar. Leia ele que você vai entender o que eu estou dizendo. Ele vai te mostrar você ser mais assertivo com aquilo que você tem por importante. A vida é feita de escolha. Ele vai te ensinar você a escolher aquilo que é importante. E a família, sem nenhuma dúvida, que nós temos mais importante, chama família. Valorize seus pais enquanto eles estão aqui, valorize sua família enquanto está aqui, procure viver em paz com todos, porque realmente a vida é muito curta para você, às vezes, deixar o tempo esvair e você não aproveitar. Agora, vou te mostrar outro livro que eu li também, que eu gosto demais. Esse aqui é do Daniel Goleman. Esse cara é fera, conhecido mundialmente. E aqui ele está dizendo sobre foco, né? A atenção e o seu papel fundamental para o sucesso. Aqui ele está dizendo, vai dizer muito, dá muitas palestras internacionais e muitas pessoas utilizam isso aqui. Focar naquilo que realmente você quer. E só um exemplo aqui para você entender o que é foco. Focar é convergir toda a sua energia em um objetivo. É você não distrair nem para a direita nem para a esquerda, mas colocar a sua visão, a sua energia naquilo que você quer. Porque se você não tiver foco, você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu dou um exemplo interessante para você ver o poder do foco. Pegue, por exemplo, uma folha branca de papel, qualquer papel, mas vamos colocar aqui um papel Chamex. Você pega ela, coloca ela no sol, e você pode deixar ela no sol ali, pode ser o sol mais quente que for, você pode deixar ela ali 1 hora, por exemplo, e ela não vai pegar fogo.
Mas agora você coloca essa mesma folha, pega uma lupa, coloca em cima dela e você vai ver o que acontece. Você vai colocar a lupa, todos os raios solares que entram nessa circunferência da lupa vão entrar, mas vão convergir para um ponto só. E você vai ver uma luzinha brilhando lá no meio do papel. Fica quieto, segurando, focado no mesmo lugar, você vai ver que vai pegar fogo. Por quê? Porque toda a energia dos raios solares entraram por uma circunferência maior, mas saíram por um único ponto. E vai pegar fogo. Isso aí é foco. Então, quando você convergir toda a sua energia em um só objetivo, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Como a própria palavra diz no livro de Jó, determinando tu algum negócio, ser firme e a luz brilhará para você. Então, focar é muitas das vezes, e isso aqui é difícil de compreender, é porque muitas das vezes você estabelece um alvo. Se você não tiver foco, você não vai alcançar esse alvo. Porque às vezes vão aparecer propostas melhores do que aquilo que você projetou. E às vezes vai tirar a atenção e de repente você vai abrir mão daquilo. Então, focar é dispensar mesmo que apareça alguma coisa melhor do que aquilo que eu me propus a fazer. Porque você ter foco é pagar para ver, não desistir antes que aconteça. Você precisa de pagar para ver. Isso é ter foco. Focar é ajustar as lentes. Ajustar a lente. Olha que coisa interessante. Se você tem um negócio para fazer, você precisa de foco. Focar é ajustar a lente. Você começa com uma visão e às vezes a visão periférica não está muito legal, mas você vai ajustando essa lente, vai chegar uma hora que você vai ver com perfeição aquilo que você desejou, aquilo que você sonhou. E aí você vai ter certeza de que é aquilo que você quer. Só vou dar um exemplo para você. De quando você não tem foco, quando você não tem determinação, você não consegue. Vou dar um exemplo sim para você. Se você pretende pintar um edifício, seja casa, seja igreja, seja qualquer coisa, você sai, coloca no seu coração que vai pintar da cor preta. E aí de repente você vai pintar. Quando você vai pintar, e aí você vai na própria loja comprar tinta, se você falar que não, essa tinta preta é para pintar minha casa, o vendedor já vai dizer, já vai colocar uma opinião sobre aquilo. Você já vai ficar meio balançado se você não tiver certeza. A sua esposa talvez não vai gostar daquela cor para casa. Os membros da igreja talvez não vai gostar daquilo que você queria fazer para a igreja. Vai chegar uma hora que nem a casa, nem o prédio, nem a igreja vai sair da cor que você queria. Vai sair de uma cor totalmente diferente, porque você não teve foco, você ouviu as vozes que fica na periferia, as periféricas, e acaba te confundindo. Então, quando você colocar uma coisa no coração, uma determinação, você precisa de ir até o fim, pagar para ver. E não dê ouvido às vozes que realmente vão chegar a você, porque elas vão te fazer desviar daquilo que você se propôs a fazer. Tem uma história que eu acho interessante, que é a história do sapinho. E esse sapinho era uma corrida de animais rumo ao pódio. E aí começou, diz que deu a largada e começou todos os animais disparados. E é claro que é de forma conjecturada. E os animais corriam, todo mundo querendo chegar no pódio. E havia um sapo ali também, pulando, da sua forma, pulando, querendo vencer. Veja que tinha leões, tinha raposas, tinha girafas, tinha tudo quanto é tipo de animal. E também ali na lateral, os animais aqui, né, só conjecturando, aplaudindo, mandando, chegava para uns que já ia cansando, eles diziam, não, você não vai conseguir, é muito longe, tem gente melhor que você, tem animal melhor que você. E aí, todos correndo, e ouvindo as pessoas dizer, e as pessoas iam desistindo, porque tudo que vinha de fora é dizendo que você não vai conseguir, não é para você não vai chegar. E de repente, quem chega e passa na faixa de chegada, sabe quem é? O sapo. E aí depois a entrevista perguntaram para ele, como é que você venceu tantos adversários, melhores, mais fortes que você? Alguém vai que conhecia ele diz, não, ele é surdo. Ou seja, ele não ouviu que as pessoas disseram para ele que ele não conseguia, que ele não poderia, que aquilo não é para ele. Então, ter foco, muitas das vezes você vai precisar de ser como aquele sapo, se fazer de surdo. Porque muitas pessoas preferem
dizer para você que você não vai conseguir, porque elas conhecem o seu potencial e sabem que se você continuar, você vai, muitas das vezes, ocupar o lugar dela, vai estar acima dela. E as pessoas preferem que você até fique igual, mas nunca acima delas. Então, Daniel Goleman, compensa ler. Excelente, excelente, excelente. E outro também, do Daniel Goleman. Esse cara é forte, viu? Esse aqui, Inteligência Emocional. Inteligência Emocional, bem resumidamente para vocês, esse aqui é um livro bem mais espesso, com muito mais páginas, mas ele vai dizer uma coisa interessante aqui, que é quase que o Sun Tzu vai falar, que é o conhecer a si mesmo. E ele vai dizer que a pessoa inteligente e emocional, ou seja, se você se conhece emocionalmente, você sabe quando entrar e quando sair de qualquer situação. Você não vai ficar apavorado com situações que você sabe que você consegue superar. Então, esse conhecer aqui, conhecer o meu temperamento, conhecer até onde eu consigo resistir à pressão, até onde eu consigo segurar as pontas. E aqui vai dizer que a pessoa inteligente, a palavra inteligente, a pessoa astuta, ela não vai entrar numa batalha se ela sabe que ela não dá conta e que ela não vai vencer, que não está preparada para aquele momento. Ela vai recuar, porque ela vai dizer, não, eu vou perder aqui. Eu não vou entrar só para mostrar que não querer me humilhar. Ela vai realmente recuar. E então a pessoa inteligente e emocional, só para você ter uma ideia, se você é um cara sanguíneo, e você está numa reunião e você é aquele cara que tem pavio curto, se você está numa reunião de repente tem alguém lá que é provocador e que de repente fala algumas coisas para você, quando essa pessoa ela estiver te incitando e você sabe que você vai explodir a qualquer momento, o que você vai fazer? Você vai sair, vai tomar um copo d'água ou vai pedir um tempo, uma pausa na reunião. Pronto, você é uma pessoa inteligente emocional. Tem pessoas hoje que elas são sanguíneas, elas são pessoas muito apavoradas e às vezes entram em briga. Por exemplo, vou dar um exemplo para você que acontece muito. Se você é uma pessoa sanguínea, você que se conhece, sabe o seu temperamento, tá no meio do trânsito, alguém abuzina para você uma, duas vezes, você não vai descer, você não vai xingar. Se você se conhece, fala, se eu descer aqui vai ter briga, pode até ter morte. Você sabendo disso, sendo inteligente, conhecimento, você está falando com uma pessoa que talvez você nunca viu na vida, agora você vai descer lá, vai brigar e pode ser morto ou matar. Não, você vai ficar em silêncio, vai embora e pronto, nunca mais você vai ver aquela pessoa. Você é uma pessoa inteligente. Você vai ficar discutindo com coisas que você sabe que não vai a lugar nenhum. Você vai ficar dando murro em ponta de faca, discutindo com pessoas que não têm conteúdo, que não têm argumento. Você vai ficar se desgastando com pessoas desse jeito. O próprio Paulo vai dizer na Bíblia que nós não devemos gastar nosso tempo com discussões que não têm fundamento. Você vai ficar discutindo Bíblia com quem não acredita na Bíblia. Você vai discutir Bíblia com quem não conhece Bíblia. Você sabe que ela não sabe. Então você precisa sair. Fala, eu não vou sair daqui, beleza, tranquilo, sai e vai embora. Então esse livro aqui, eu te aconselho, viu? Excelente. E por último hoje, para o vídeo já está até longo demais, esse livro aqui é top, O Poder da Ação, Paulo Vieira. Você é um coach, mas esse cara é muito bom. O que ele diz aqui, realmente, se você consegue colocar na prática, pelo menos um pouco, você vai realmente ter resultado. E o interessante é que o poder da ação. E até para nós que somos evangélicos e cremos em Deus, e realmente a gente fala que a oração é a chave que abre qualquer porta, mas veja bem que dentro da palavra oração existe uma palavra chamada ação, porque é como o Tiago diz, né? A fé sem obra é morta. O que adianta você, na realidade, falar que tem fé, mas não agir conforme a fé que você prega? Você precisa de agir, precisa de ação. Jesus foi uma pessoa de ação, agiu em todo o seu ministério. Então o poder da ação, ele é interessante, e ele traz aqui, que eu acho muito, muito interessante, aqui, os tópicos. Capítulo 1, ele fala acorde. Acordar mesmo, literalmente, ele está dizendo assim, acorda. Porque é hora de acordar, acordar significa abrir os olhos, abra os olhos.
Porque muitas vezes você está dormindo, o tempo está passando, as oportunidades passando, você não está vendo. Por quê? Porque você está dormindo, está de olho fechado. E o dormir aqui não significa estar deitado, não. É porque tem muita gente que está andando na rua dormindo, não percebe as coisas, as oportunidades. Então ele está dizendo aqui, acorda. O segundo aqui é haja. Haja no sentido de ação, de pôr a mão na massa. Porque as coisas só acontecem quando alguém age. Pôr a mão na massa. Tem muita gente que quer resultado, mas não quer colocar a mão na massa. Isso seja dentro de casa, seja no emprego, seja na igreja. As coisas só acontecem quando você age. E isso é importante. O outro aqui é autorresponsabilidade. O capítulo 3 aqui, autorresponsabilidade, é super interessante. Aqui, na realidade, vai dizer sobre você ter a autorresponsabilidade. A palavra autorresponsabilidade vem de você trazer a responsabilidade para você, não jogar a responsabilidade no governo, não jogar nas pessoas, nos seus pais. Não, você ter a consciência e se autorresponsabilizar pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. A vida é feita de escolha. Você, não sei como você é, mas se você não conseguiu nada porque diz que os seus pais não pagaram a melhor escola, você não cresceu na igreja porque seu pastor também não te deu oportunidade, você tem que chamar a responsabilidade para você, essa responsabilidade de dizer, eu vou fazer, eu não preciso de ser motivado, porque dentro de mim vai estar automotivado. Essa automotivação é um gatilho que tem dentro de você que não precisa ninguém te pedir para fazer as coisas. Você vai fazer porque você tem conhecimento, sabe que é você que vai realizar. Meu irmão, ninguém vai pagar suas contas, ninguém vai comprar o seu carro, ninguém vai pagar a sua faculdade. Ou você entende isso, ou então você realmente vai ficar para trás no caminho da vida. Outra parte interessante do capítulo dele é foque. Foque aqui já é o foco. Também está trazendo a mesma coisa do Daniel Goleman, né? Que é a questão de focar. Focar é colocar o olho em um ponto e não tirar dele. Pode cair 1000 ao lado, 10 lá, 10 mil à direita, mas o seu olho está fito. Porque quando você tira o olho do foco, acontece como aconteceu com Pedro. Enquanto estava olhando para Jesus, saiu do barco, foi andando rumo a Jesus, olhando, focado em Jesus. Jesus era o alvo. Mas quando olha para a tempestade, quando olha para as grandes ondas, ele afunda. Assim é na vida. Quando você coloca uma coisa como meta, como foco, você precisa de focar, olhar e ir até o fim, pagar o preço para ver. Você precisa de chegar lá, se fazer de surdo, se fazer desentendido e realmente você chegar aonde você quer chegar. De número 5 aqui, o capítulo, é comunique-se. Comunicação. A comunicação ela é importante. O ser humano sem comunicação não vai a lugar nenhum. Né? Inclusive tem um ditado muito popular, quem tem boca vai a Roma. Ou seja, você precisa de conversar, você precisa de perguntar, você precisa de tirar dúvida. Se você não se comunica, você não tem, por exemplo, relacionamento com pessoas, você não tem conhecimento de pessoas diferentes, porque você não se comunica, você é tímido, calado, e hoje nós estamos numa era da comunicação. E essa comunicação pode ser verbal, essa comunicação pode ser corporal, existe várias formas de comunicar, mas você tem que procurar melhorar na sua comunicação, de como você fala, de como você comunica com o corpo, isso tudo é importante. Então, comunicação aqui é realmente importante. E ele fecha aqui no capítulo no 6, no 6 ele diz aqui, questione, pergunte. Você precisa de perguntar, você precisa de questionar. Nunca aceitar tudo que as pessoas dizem, você diz, faz igual lagartixa, só faz assim, faz assim. Eu já fui muito assim. Confesso a você que eu já fui desse jeito muito tempo, mas chega um tempo na vida da gente que a gente percebe que realmente foi um erro. Você concordar com tudo, você não questionar, você não dizer não. Por exemplo, uma coisa que eu sempre sofri foi porque eu quis sempre agradar todo mundo, sempre dizendo sim, 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 vou fazer. E hoje eu percebo que foi o maior erro da minha vida. Foi dizer sim para todo mundo. Porque quando você diz 1000 sim para alguém, o dia que você diz um não, esse é motivo de as pessoas dizer que você realmente não ajuda, não contribui, não, quer dizer, olha só, você passa a vida ajudando, o dia que você não fala, as pessoas realmente elas vão criticar você. E por último aqui, ele diz creia. Crer significa acreditar. Acredita. Eu gostaria de dizer, acredita. Primeiro, é claro, em Deus, mas em segundo, acredita em você, no seu potencial. Porque tem muitas pessoas que às vezes querem nos deixar desacreditado.
E tem muitas pessoas que não querem ver o seu sucesso. Tem muitas pessoas que querem ver você realmente lá no rabo da fila. Acredita em você. Tem várias histórias na Bíblia que eu observo, por exemplo, Gideão. Gideão era um homem valente, batalhador, guerreiro. Mas chega uma época que os midianitas, que os filisteus, que todo aquele pessoal, eles plantavam e o pessoal roubavam dele, subia, matava, destruía. Chegou a um ponto dele estar malhando trigo no lagar, que era um lugar de fazer vinho. Ou seja, estava caçando um jeito de se esconder. E Jesus chega numa visão teofânica, né, uma teofania, que é a presença do próprio Jesus, e ele diz: homem valente e valoroso, vai na tua força. Veja bem, o próprio Deus validava ele como homem valente, valoroso, e diz: vai na tua força. Não diz vai na minha força. Falou: vai na tua força. Ou seja, ele está dizendo: eu acredito em você, você tem potencial, você é alguém valoroso. Pode muitos não acreditar em você, dizendo hoje que você está aqui escondido, que você está fugindo da batalha, mas eu sei quem é você, você é valoroso, você é valente. Vai na tua força. E ele duvida, e ele se coloca como o menor. Não, eu sou o menor da minha casa, sou o mais pequeno. Você vê, veja bem, ele não acreditava nele mesmo. Eu quero finalizar aqui dizendo para você, depois dessa conversa toda aqui, você é forte, você é valente. Acredite em Deus em primeiro lugar, mas a segunda pessoa que você vai acreditar não é no seu parente, não é nos seus amigos, não é. Você precisa de acreditar em você, porque se os outros não acreditam em você, não reconhecem o seu valor, não querem ver você subir, crescer e não fazem nada para que isso aconteça, Deus acredita no seu potencial, Deus quer que você cresça, que você seja bem-sucedido. Tenha bom proveito, leia esses livros, você não vai se arrepender. Em breve farei alguns comentários mais aprofundados desse e de outros livros. Fica com Deus. Até a próxima.